Boa tarde, gente linda desse Brasilzão maravilhoso. Quem não tá no Brasil também, mas está nos assistindo também, desejamos aí uma excelente tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa casinha aqui, né? O Prosa, Verso e Vinho. Pedimos licença para entrar aí na residência de vocês, no trabalho, enfim, para falarmos sobre o que mais gostamos nessa vida, que é literatura, arte e tudo que há de bom, né? Vamos falar hoje, inclusive, com a autora Jéssica, nossa, quase não sai, Jéssica Leite. A autora Jéssica Leite vem trazer um pouquinho sobre o livro Efeito Furacão, que foi lançado em agosto deste ano. Vamos lá, vamos recebê-la, façam as perguntas de vocês e vamos chegando. Vou começando a chamar a Jéssica aqui e na sequência a nossa querida Natasha, que está de aniversário hoje, meu povo. Vamos lá. Chamando você, Jéssica. Jéssica, já adianto, se você não visualizar o convite, basta você aqui embaixo, numa bolinha que tem um sinalzinho de mais, você clicar ali que você vai conseguir fazer o convite para nós. Que ultimamente nós temos tido aí alguns probleminhas, né, com a nossa ferramenta. Vamos lá? Gente, boa tarde, Cássio. Olá, Daniela, Gabriela. Boa tarde. Poesia em cena. Que bom tê-los por aqui, meu povo. Soube, inclusive, que a nossa entrevistada também trabalha com teatro. E esse, pelo que eu já tô sabendo, é o segundo livro dela. O primeiro foi sobre infanto-juvenil, né, para o público infanto-juvenil. E esse segundo muitas e muitas pessoas, porque o assunto ele vai envolver muito cada um dos leitores, porque é quase aí uma trama investigativa, se assim a gente puder dizer. Olá, querida! Oi, Olá! Jéssica! Tudo bom? Tudo bem? Mulher, que bom te ver por aqui. Seja muito bem-vinda ao Prosa Verso e Vinho. Vou chamando aqui a Natasha. Eu agradeço. Ah, mulher, às vezes eu tô mega animada, porque eu também adoro teatro, sou do teatro. Já falei, É? quem traz arte, Maravilha! é isso mesmo. Quem traz arte pra gente, seja de qual for, né, a forma, o veículo, é aquilo que sempre me enriquece. Segmento. Ô, Natasha, como é que tu Oi, tá? Natasha. Olá, Parabéns, Natasha. obrigada, muito obrigada. Feliz aniversário, querida. Isso Muito aí, Natasha obrigada. comemorando aniversário em grande estilo com uma super live com a nossa querida Jéssica Leite. Jéssica maravilhosa, tá tomando alguma... Oi? Que responsa, né? No meu dia. Responsa, tá vendo? Viu só? Ô, Jéssica, você tá tomando alguma coisa aí? Café. Tá no café. Serve. Natasha tá bebendo alguma coisa de aniversário? Poxa vida, Natasha. Gente, eu tô aqui com a minha taça de peitinho pra vocês. Olha Que isso. lindo! Vamos aqui brindar a muitos e muitos leitores para nossa maravilhosa autora aí. Jéssica Leite. Isso aí, o importante é brindar. Muitos leitores. Ô, Natasha, já tá bebendo antes? Ah, que mulher apressada. Brindei! Aniversário dela. Obrigada. Delícia. Vamos então. Jéssica, andei te espionando, Oi. mulher. Você gosta de teatro, de dança, Faço né? teatro, dança. Ah, eu vi. Tu é professora, mulher? E sou professora de formação. Minha formação é, né, na área da educação. Como professora de língua portuguesa. Eu fiz letras, língua portuguesa. Somos colegas, então, de profissão? Também fiz letras. Bacana. Aí, atua E como venho atuando professora? profissionalmente no teatro. Oi? Atua como professora? Atuei em 2019. 2019. Perfeito. E no teatro eu comecei profissionalmente em 2017 até agora. Certo. Então, até durante a pandemia eu fiz alguns trabalhos, mesmo que à distância, com teatro.
Perfeito. Como é que Tô com vocês uma se peça agora que viravam está em cartaz. nesse sentido? Fazia alguma sketch virtual? Como é que era? Não, foi uma apresentação que a gente fez em 2020, aqui na cidade, e a gente se reuniu num grupo bem seleto, assim, para por conta da contaminação, né? Uhum. A possível contaminação, a gente fez um sketch bem rapidinho, ficou gravado, tá no YouTube. É uma peça regional, nordestina. E aqui eu estou em cartaz agora, também segue essa linha nordestina de cordel. E a gente vai, vamos me apresentar dia 26, agora, próxima semana, em Maceió, no Teatro Deodoro. Que delícia, mulher! Mas e aí? Ah, tá. A inspiração no cordel, isso, né? São autores diversos ou vocês têm algum especial? Tem o autor, o diretor da peça, que ele escreveu, ele dirige e escreveu a peça, inspirado no cordel. Perfeito. O texto é único dele, tá? Ai, pede para alguém transmitir pra gente ao vivo. Vai ficar no YouTube. Ah, delícia. Perfeito, perfeito. Jéssica, vamos lá. Sim. Então você é atriz, escritora, formada em letras, também é dançarina, mulher arretadíssima, isso mesmo. E um baluarte aí, né? Você protege a nossa literatura, a literatura nacional e vem aí prestigiar o que é da nossa terrinha brasileira. É delícia. E quando deu o boom para Jéssica se ver também como escritora? Na verdade, eu comecei tudo, eu nunca vou esquecer essa cena. Então, todo lugar que eu chego, eu repito. E eu estava saindo da escola, Fundamental 2, e estava com uns colegas, umas amigas, que eu sempre andava com elas, e surgiu uma pergunta, né? O que vocês vão ser quando crescer? Parece que eu declarei para o universo. Eu falei assim, eu só me vi assim, falei, eu vou ser escritora e juíza. O juiz aí flopou, né? Deu uma flopadinha, mas escritora deu certo. Parece que eu declarei com mais força, né? O universo. Isso aí. Com mais vontade. E a questão de ser juíza não deu muito certo. E não foi nenhum muito interesse. Segui para a área de... Cheguei a cursar educação física em 2013. Abandonei e fui para o curso de letras. Melhor curso da educação física era por essa questão da dança. Mas aí eu vi que lá não tinha muito da dança, era muito esporte, né? E às vezes sou meio preguiçosa, mas sou preguiçosa para esporte, às vezes eu nem quero malhar. Sedentária, às vezes. Aí eles não vai dar certo, não foi isso aqui não vai. Aí, no ano seguinte, eu fiz vestibular para letras da UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas, e passei. E a vida profissional tá assim. É isso, você escolheu o melhor curso que você podia ter escolhido na sua vida, porque letras te abre portas para esse universo artístico, né? O curso de letras nos aproxima um pouco mais dos escritores, da literatura e dá também eu digo assim, dá um olhar diferente, né? Para a literatura, para quem já gosta de leitura, eu acho que o curso de letras dá esse pontapézinho aí, né? Essa energia diferente. Inclusive, o professor, passei a ter um professor de literatura na universidade, já perto do finalzinho, foi em 2017, que ele chegou, trouxe uma peça para ele fazer, porque ele não é apenas somente professor universitário, ele também é teatrólogo, ele é diretor teatral, e a partir daí a paixão que eu trazia desde o ensino médio, eu fazia de forma improvisada no ensino médio, né? Tanto teatro quanto a dança. Com ele eu ganhei áreas profissionais. Ele me ensinou a técnica e depois da universidade eu fui atrás de companhias. E aí eu comecei a atuar nas companhias profissionais de teatro aqui da minha cidade e da região. Que delícia, mulher! Gente do céu! É a melhor coisa. É melhor coisa. E resistência. E resistência. É resistência. Verdade. Né? Certíssima. Tua fala aí, ó, acentuou tudo. Natasha? Sim.
Jéssica, primeiro eu queria só dar uma ênfase, né? Quando ela falou assim, estou em cartaz. Ai, deve ser uma Ai, delícia, é né? chique, né? É muito chique. Apesar das dificuldades, tô Sim, em cartaz. exato. Assim, a parte ruim ninguém precisa saber, né? A parte boa é estou em cartaz, assim, né? É mais um sonho se realizando, né? Cada peça, acredito eu, Com é uma certeza. conquista, é uma conquista. É uma conquista. Jéssica, a gente sabe que você lê desde pequenininha. O que que você está lendo no momento? E se você gosta de ler livro físico, a Eduardo, Jéssica, se gosta de hum? ouvir e-book, ou se já é apta, né? Já se direcionou, desculpa, para os e-books. E eu também gosto de ouvir os audiobooks. Olha, no momento eu estou lendo Verity, Verity da Colin Hoover, Uhum, uhum, e e-book, em e-book. Certo. E antes eu estava lendo um outro livro, que é de Moisés Monteiro de Melo Neto, escritor pernambucano, chamado Palimpsesto, que também estava em e-book. Então, as minhas duas últimas leituras, os ambos são romances, né? Ambos romances, uhum, eu li em e-book. O que não era muito meu costume na faculdade, quando tinha alguma coisa para ler, sempre tinha material em PDF que mandavam, né? Eu dizia, aqui não enxerga, não, tem cópia não. Porque a questão da vista, né? Enfim, uhum, cansa. Só que eu fui me habituando. Alguns eu prefiro realmente ler por e-book, nesse formato, né? Kindle. uhum. Mas eu tenho preferência, sim, pelo físico. Tenho muita preferência pelo livro físico. O problema É é coisa que a de minha gente de casa não está letras. mais comportando, não está mais comportando tanto livro, não. Não está. Tem que ler agora pelo É isso. Jéssica, você falando aí do físico. Assim, devo confessar que eu entrei na área digital em relação a e-books, né? A formato digital, por causa dessa pessoinha aqui, da Natasha. Natasha. Porque, nossa, eu sou muito velha, sabe? Eu gosto daquela, assim, que cheira o livro, sabe? Que sente o Isso, isso. livro. Eu, desde criança, eu tinha uma professora que marcou bastante. Ela era uma estagiária, inclusive, e ela falava assim: para vocês gostarem de ler, vocês têm que pegar o livro e colocar embaixo do travesseiro. Que aí vocês vão dormir e vão, né, enfim, dormir para se preparar para dormir e ler um trecho do livro que vocês gostam. Vão deixar ele ali para vocês sonharem e de manhã, no outro dia, vocês ainda estarão ali vendo esse livro. Não vão se esquecer Que dele. lindo. E eu Coisa era linda. criança nisso, ela falava, gente, nossa, eu sou muito apegada assim a esse material. Tanto é que eu empresto o livro, mas empresto assim, com o coraçãozinho doendo, porque eu sou muito Eu não apegada, empresto né? mais, eu não empresto. Eu dou, eu nem. Eu empresto com o É, coraçãozinho doendo mesmo, mas agora eu tô mais adepta, sabe? Eu confesso, coloquei a Alexa ali, né? Aí eu falo, Alexa, leia tal livro. Aí ela vem, começa a ler, eu já falo, gente, que chique, eu me sinto muito poderosa. Pedindo pra alguém ler o livro pra mim, ó, que delícia. Aí a gente vai fazendo qualquer coisa, acho que isso que é o bacana, né? Do isso também audiobook. facilita o acesso, né, a pessoas com deficiência, né? Perfeito, Portadores de alguma com deficiência, deficiência visual né? também. Então, às vezes, eu tô É, ali lavando uma louça, né? Areando uma panela, e aí tô ali isso. ouvindo uma história boa, né? Sabendo um pouco mais sobre um autor, eu acho que isso é uma delícia também. Então, eu não deixei de ser apegada ao físico, mas estou me abrindo para esse novo horizonte. Mas diz uma coisa, Jéssica, tô sabendo que foi em agosto desse ano, né? Que você Foi, começou aí. Você lançou o livro Efeito Furacão, mas antes dele veio a Sombra, né? Foi isso? foi. Esse aqui, que é Foi. feito furacão, eu lancei em Lindo, agosto lindo. desse ano. E A Aham, Sombra foi lançado em 2021. certo. Você A mudou teu Sombra, público, né? mudei. Algumas pessoas podem dizer, mudou. Mas no meu pensamento, na minha concepção, eu não mudei. Por quê? Perfeito. Porque eu sempre falo sobre questões psicológicas. Eu sempre abordo o suspense psicológico, o emocional,
de mais intrínseco dentro de cada personagem, tentando como que escavar realmente assim o psicológico deles. Então, eu acredito que isso seja universal. E aí eu coloquei tanto em A Sombra, que é uma adolescente, uma pessoa que está saindo da adolescência, que é a Nicole, aos 19 anos, e vai entrar em um profissional. E ela ainda está tendo dificuldades porque carrega os traumas da infância, ela vai precisar resolver. E tem essa sombra, essa metáfora. Né? Uma metáfora que corre atrás dela o tempo inteiro. E ela tem que dar um basta nela, para conseguir seguir a vida. Sim. E aí, com essa mesma temática do psicológico, da solidão também, eu gosto de abordar muito a solidão e a angústia, que a Nicole, que ela sente na sombra, que é infantil juvenil, e o Eduardo, que é o protagonista de Efeito Furacão, ele vai sentir da mesma forma, sendo um homem de 45 anos, personagem de 45 anos, e ele vai sentir a solidão também, ele vai sentir a angústia e vai ter muito suspense psicológico e policial. Aqui eu acrescento policial em Efeito Furacão. Tem uma investigação interessante aí, né? Eu mudo o público no sentido da idade, né? Eu vou escrever para criança, para adolescente primeiro. E o Efeito Furacão... Depois, certo. O Efeito Furacão tem uma pitada, um toquezinho de erotismo, não tem, não? Tem. Não era intenção. Mas, como estamos falando da vida de um homem sexualmente ativo aos 45 anos, então foi um ingrediente necessário. Perfeito. Sabe o que eu mais admiro nos livros, assim? Na verdade, é muito pessoal isso. Uma das coisas que eu mais busco em livro são as personagens femininas. Eu acredito muito que as personagens femininas sendo bem trabalhadas, eu acho que faz toda a diferença para um livro, né? E a tua história, você trouxe para nós, né, o Efeito Furacão como título, mas você traz a Katrina, que faz remissão, né, a esse furacão, certo? Conta pra gente. É uma menção, um furacão. É uma metáfora do livro, né? Sim. Em si. Porque o Eduardo era aquele sujeito medíocre, é um personagem medíocre, ele é insatisfeito, se sente fracassado, e quanto mais ele se sente fracassado, mais ele fracassa. Fracassou em ser um bom esposo, um bom marido, um bom pai, que era pai ausente. Ele fracassa na tentativa de escrita do seu livro, ele não consegue, ou quase pode, quase. Mas ele vai sofrer muito para escrever esse livro. Aí o que acontece? Ele está sentindo sem inspiração, sem vontade de viver nenhuma. O casamento de anos esfriou. E aí, numa saída com os amigos, colegas, na verdade, né? Ele não tinha amigos. Com os colegas, ele vai até o boate e ele conhece essa dançarina exótica chamada Katrina, que era o nome de guerra dela. Certo. E aí eles começam a ter um envolvimento e ele fica obcecado pela garota. E aí é uma moça que tem a metade da idade dele. Uma jovem. Que tem a metade da idade dele. Perfeito. Ele acha que vai encontrar, ele começa, na mente dele, a encontrar o sentido e a inspiração para estar se escrevendo. E a pobre da esposa, que é a Andréia, ela fica até feliz, ela diz, nossa, esse homem vai ficar finalmente bem com a vida um pouquinho, né? Mas não. Aí é que ele se afasta mais ainda. O casamento então, dele tem todo não ia bem, não, né? Não ia. Ele não tá, ele nunca está satisfeito. Ele é uma personificação dessas pessoas que não estão satisfeitas, que todos os outros são como que medíocres, e ele é que é o... Ele é um narcisista, na verdade. Tem muito narcisismo nele, né? Tem muito narcisismo presente no Eduardo, embora ele nem perceba. E não era a intenção criar um personagem narcisista, mas quando eu fui vendo as atitudes do personagem, me deu que eu escrevendo e dizia, não, preciso, infelizmente, tem que colocar ele fazendo isso aqui. Não é bom não, mas rapidinho, vai. Eu coloquei. Eles vão crescendo sozinhos, né? Os personagens. É impressionante. Eles vão Natasha que criando vida mesmo, é sério, eles criam vida. E
você, ou em determinado momento, que é quando dá a questão do bloqueio criativo, é porque às vezes você não está sabendo mais que rumo que eu dou. Que rumo que eu Certo. dou. No momento da escrita, era para ter sido lançado bem antes, começo do ano. Mas aí eu tive um momento de bloqueio. Acontece muito, né? Eu disse E como é agora, que faço o quê? você, De Eduardo, Capina. como é que você conseguiu lidar com esse bloqueio? Como é que foi? Olha, eu continuei procurando livros e músicas que me inspiravam desde o começo. Né? Aí eu retornei a essas questões. Fui tomar um ar, literalmente. Parei, pensei, me dei um tempo, sim, e voltei. Uhum. Retornei a escrita. Perfeito. E até às vezes assim a questão do afastamento um pouquinho do texto, eu falo até por uma questão, eu tenho publicações acadêmicas, técnicas, né? Ainda vou começar com o primeiro romance, mas assim, até na escrita técnica, muitos orientadores falavam, você precisa se afastar um pouco do objeto de pesquisa para você conseguir escrever melhor. E isso funciona também para muita gente, não para todos, né? Mas para muita gente funciona também. A Natasha pode falar sobre isso, né, Natasha? O afastamento um É, pouquinho, é deixar legal, descansar. exato, porque a gente dá aquele tempo, na verdade, né? Porque assim, a questão do bloqueio, né? Ele varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que senta, escreve rapidão, tem gente que ainda precisa passar pelo processo, né? Ver assim tudo que tem à sua frente, né? Você mesma disse que você começou e aí de repente vem as escolhas a ser feitas. Para qual o rumo que eu quero dar? Né, É, dentro da história, porque os personagens, como você falou, eles vão criando vida, e isso é verdade. E aí a gente tem que tentar ter aquele controle. Eu tenho uma linha a seguir, né? Porque eles têm que andar em harmonia, na verdade, todos os personagens, né? Para que, a não ser que seja algo que seja um, seja, né? Mas de repente, depende da trama e que você traz aí, na verdade, a princípio, dois principais, mas tem a esposa no meio também que aparece, né? Pode ser que tenha outros, né? Lógico, tem os dois principais, que é o Eduardo e a Catrina, mas cada um tem que trazer um pouquinho, né? Para dar deixa para o outro, para que a história possa ir desenrolando. Acredito que tenha sido assim com você. Esse bloqueio, ele veio justamente quando estava a ser construído o final. E Certo. como é que eu faço esse final agora? Ah, Como será esse ah. final? E aí ele realmente é surpreendente, né? Dentro do que as pessoas estivessem esperando uma coisa, vai ser outra. Adoro. Olha aí, Suspense, é meu típico do povo. suspense. Típico do suspense. Perfeito. Você E consegue resumir tua obra, então, mais apegada ao suspense. Suspense suspense e. psicológico. Ai, perfeito. Perfeito. Então quer dizer que você vai trabalhar bastante essa questão É, mesmo do que cada personagem vem trazendo como carga mesmo, né? lembrando que, ressaltando, inclusive, que é do ponto de vista psicológico, mas é apenas do psicológico do Eduardo. Eu escrevo, ele é Perfeito. um narrador personagem Ai, que e o delícia. ponto de vista é ele. Então a gente consegue entender o ponto, os sentimentos, as angústias do Eduardo. Dos Sim, outros, a gente só sabe da percepção dele. Entendi. perfeito. Tem uma pergunta. Como que foi para você encarar um personagem masculino? Então, eu conversei, eu procurava homens assim para conversar. Eu, vem cá, um negócio. Mulher, sabe? Eu tava assim, você já traiu? Já, você chegar com um colega, um amigo, você já traiu a sua mulher? Conversar com homens. Aí eu fui conversar com homens, né? Quando vocês vão trair, vocês pensam o quê? Vocês estão traindo? Sushi, não tem um negócio que eu estou fazendo, estou escrevendo, mas não vou divulgar seu nome, não. É isso, conversar com homens. Para ver o ponto de vista, só que, como? Eu tava com a carta na manga, porque eu ia falar sobre sentimentos universais, que eu fui muito quando eu fui quando eu
entrei para essa história que veio na minha cabeça, eu entrei com ela tendo em mente solidão, angústia, são sentimentos universais. Sim. Tanto que você fez uma garota com 19 anos, que é a Nicole, e pensei, vamos fazer isso aqui com um homem de meia idade? Uhum. Focando mais nisso, né? É. E a pessoa não vai conseguir ter, no meu caso, né? 100% da cabeça masculina. A gente tenta, né? A gente tenta. A gente tenta mesmo se colocar nesse lugar, né? Nesse espaço aí do masculino. Mas então, diga para nós como é que foi esse processo. Quanto tempo foi para desenvolver o enredo do efeito furacão aí? Tudo em torno de 1 ano e meio. Certo. 1 ano e meio que eu comecei a escrita em julho de 2021. 2022 até outubro, ano passado, né, no caso. Setembro, agosto, estava escrevendo ainda, até meados aí de 2022. E depois veio as questões burocráticas, né? A Sim. publicação. Quando é a publicação, a coisa fica bem difícil. Aí vem buscar Deixa a gente ver. diagramação. Deixa a gente dar uma olhada nessa capa. Coloca ela ali pra gente. Buscar diagramação, Gente, muito buscar bom. revisão. Certo. Foi buscar revisão, né? Menina, Aí, quando vai para o processo de revisão, ele passa aí mais um mês e pouco com a revisora, passou um tempinho lá com a revisora. Quando certo. volta, tem que analisar a revisão da revisora. Isso aí. Fazer a revisão da revisão, da revisão. É. Porque aí a gente revisa, manda para a revisora, aí tem que revisar a revisão da revisora, aí depois volta de novo a revisão da revisada que a gente fez da revisora e a gente revisa de novo. E vai para a diagramação. Isso aí. Isso mesmo. É um processo. Por isso que eu falei que a arte é resistência, né? Sim, e essa resistência a gente enfrenta no teatro também. A gente enfrentei. Eu nem fui muito adiante da dança. A dança na minha vida, eu cheguei a ter carteirinha de dançarina quando fiz um teste em 2014. Olha e isso. Eu olhei assim e disse, não vai dar para seguir com isso aqui, morando ou não tô morando. E aí foi quando eu entrei na faculdade de letras. Uhum. E terminei a graduação focada na questão do ensino, né, da língua portuguesa. E durante a pandemia, veja só como a pandemia, ela foi obviamente negativa, mas também dependendo da pessoa, do indivíduo, ter seus dados positivos, porque foi quando eu tive tempo, né, ali desempregada, para começar a escrever. Eu certo. fiz Então Efeito da Sombra em 2020. Você fez uma caipirinha do limão azedão, né? Foi isso. Tá. Eu disse, a vida ele tem um limão, faço um limonada. Isso aí. Ou caipirinha, eu prefiro caipirinha. Enfim, vamos lá. É isso. É transformar esse azedume, né? Essa dificuldade, levantar a poeira e dar a volta por cima. Eu tinha meu emprego em 2019 como professora, inclusive. Quando chegou a pandemia, perdi, porque era um contrato. E eu disse, então, agora eu vou fazer o que eu realmente amo no momento. Que é escrever, é me dedicar à arte. E vou fazer isso. E me dediquei mesmo, assim, foi 2020, 2021 e até boa parte de 2022. Foram quase 3 anos num trabalho árduo de escrita. Menina, qual que é a tua principal inspiração? Você só escreve? É, isso aí. Mas o que mais te inspira? Porque você tem a dança, você tem o teatro, né? Bebe dessas duas fontes. O que traz mais inspiração para a tua escrita? Nossa, essa pergunta eu pensei que fosse tão difícil. Me pegou, hein? Gente, é tanta coisa que vem atravessada, assim, música, livros que eu já li, situações cotidianas que eu observo.
Porque da minha escrita, ela tem muito também de... O meu prefaciador, né? Que é um escritor pernambucano, ele... Que é essa pessoa que me iniciou no teatro profissional, ele fala assim, Jéssica, no prefácio ele fala, Jéssica, que também é atriz, tem muito em seus textos. A gente pode notar algo de Nelson Rodrigues e de Graciliano Ramos. Nelson Rodrigues, porque eu li várias peças do Nelson, eu interpretei a Geni, de Todo Mundo Será Castigado, em 2019, e eu gosto, o que me inspira também é essa questão familiar, né? Porque o Nelson tem essa questão de escrever sobre a família, mas de uma forma desnudada e verdadeira. É verdade. Eu interpretei a Silvinha no Beijo no Asfalto, Ó, do Nelson tá vendo? Rodrigues. Nelson é Nelson. E assim, as pessoas, os textos do Nelson são muito pesados. Se você tem, como é que chama? Gatilho, né? Porque tudo que ele fala ali, incesto, brigas, desavença, traição dentro da família, do ambiente familiar, é tudo verdade. Sim. Né? Tem gente que Ditadura quer botar militar. uma peneira. Ditadura militar. E aí ele foi também. muito crucificado, né, na sociedade, da ditadura, principalmente, por atacar, entre aspas, a tradicional família brasileira. Mas a própria família tradicional brasileira é cheia de podridão. Sim. E aí, como o Nelson não esconde, eu sou fã de Nelson Rodrigues, eu também não quis esconder em Efeito Furacão e não escondi em Ação. E eu não tenho medo, eu vou escrever, eu sigo a linha do Nelson, do Graciliano, porque Graciliano, ele é daqui da minha cidade, Palmeira dos Índios. Então tem um museu aqui, do Graciliano, a Casa Museu, Que é a Secretaria de delícia! Cultura atualmente. Privilégio, hein? E aí, é o celeiro. Então, se você é questionar da inspiração, minha cidade, de certa forma, serviu como celeiro para minha inspiração também. Porque todo lugar que você vai aqui, você vê Graciliano. A entrada da cidade tem a cabeça de Graciliano enorme. Olha aí. Recentemente, o neto dele, o neto de Ricardo Ramos Filho, esteve aqui para um evento da Academia Palmeirense de Letras, em que eu estava presente, pude conversar com ele um pouco sobre o privilégio. Ricardo Ramos Filho, né? É paulista. E eu gosto de trazer essas questões familiares conturbadas. Isso me inspira. A questão da traição, e aí ele não traz somente a esposa, Eduardo vai trair os filhos, vai trair várias pessoas. E aí eu construí um anti-herói, né? Ele não é um personagem heróico. Tá Me fez lembrar de Macunaíma. Ele é o anti-herói. Ele é muito humano. Teve gente que leu meu livro, ai, que raiva que vai passar. Gente, ele é humano. Ele é humano. Isso, dentro do mundo literário, né? Sim. É uma personagem humana. Completamente humana. Não tem essa de romantismo. Não, se fosse... é claro que essa questão das linhas literárias, né? Da linha romantismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo. O autor sempre segue uma linha, né? Eu digo que eu estou dentro ali do realismo. Realismo, né? Primeira coisa que eu pensei, porque desenvolve mais as questões psicológicas dos autores. Apesar de o naturalismo trazer para a gente um pouquinho ali, né? Primo Basílio, trazer um pouquinho ali, né? Desse desenvolvimento psicológico, o realismo é a tendência mais forte mesmo, né? Pro tipo de escrita. Quando a gente trata desses dramas familiares, realmente. Qual foi teu principal desafio nessa construção do último livro, né? Do Efeito Furacão? Foi justamente essa questão de entrar no universo masculino, com um narrador, personagem masculino. Foi ver a questão foi observar a questão da traição do ponto de vista masculino, foi observar, tentar perceber como os homens eles percebem as mulheres, o trabalho, as conquistas, né, para eles, como é que é isso, as conquistas de um modo geral, tanto profissionais quanto pessoais, e aí, como
o Eduardo, ele vem se sentindo fracassado, né? Ele, na verdade, ele era fracassado. Uhum. Mas eu quis enfatizar a questão da solidão. E eu vou ler só o textinho do começo. Por favor. Estou com ele aqui em mãos para ver, para vocês perceberem essa questão. Eu já começo com a bomba da solidão. Tá? É fácil. O prólogo, eu começo. A solidão é insuportável, de modo que, por mais que existam pessoas próximas a mim, eu permaneço incompleto. É a dor de existir que paira, alastrando-se a cada dia como as chamas incontroláveis de um terrível incêndio. Sei que há pouco tempo alguém deu um sabor especial em tudo que estava intragável. Era uma jovem. Desconheço seu nome. Parece que foi há muitos anos que a conheci. Não sei como encontrá-la. E parece que sua ausência vai acabar comigo pouco a pouco. É inevitável que algumas pessoas nos atravessem nesta vida, ainda que tentemos evitar estes encontros desajustados e, por vezes, arrebatadores. Ela é a lembrança mais vívida de que me recordo. Gente. Primeira pessoa dá uma beleza, né? Dá um senso de realidade para dentro da obra, né? Exato. Natasha tá... É Diga, verdade. Natasha. Não, eu também senti isso. Faz com que a gente seja o personagem sentindo ali as angústias, Sim. né? Eu acho muito, muito bacana quem consegue. Eu ainda vou me arriscar. Eu escrevo em terceira pessoa, né? Eu narro a história. Mas escrever ali sendo o personagem, né? Eu tenho trabalhado esse lado para me aventurar, para poder dizer, já escrevi de uma forma e de outra, né? Qual eu gostei, por enquanto, né? Mas eu acho muito legal porque para quem lê, né? Eu acho que essa imersão é muito mais rápida, né? Com certeza. É justamente isso aí. Porque a primeira pessoa, ela nos aproxima. Uhum. A terceira pessoa, ela nos mantém, né? De certo modo, se o narrador for onisciente, né? Se o narrador for onisciente, bem trabalhadinho, a gente se aproxima também em terceira pessoa, porque o narrador onisciente tem esse poder de saber de tudo que acontece na cabeça de todo mundo, né? Eu acho que esse tipo de narrador é o mais difícil. Também acho. Mais complexo, né? Aham. Ó, o Mais complexo. Nilson escreveu em letras garrafais aqui, ó. Quando falarmos de homens, temos que falar de qual homem estamos querendo dizer. Porque a sociedade de hoje é diversa. Verdade, né, Genilson? Isso. Realmente. Este homem, no caso, que eu venho retratar, que é o personagem Eduardo, ele é o tipo de homem que tem um desvio de caráter, né? Desvio de caráter. Vamos resumir. Por isso a ideia do anti-herói, né? Do anti-herói, é isso mesmo. Uhum. Todo anti-herói tem um problema de caráter. Sim. Seja masculino ou feminino. Exato. E aí eu trouxe também outro trecho, que é para ilustrar um pouco da relação dele com a Catarina, trazendo um pouco do erotismo. Ok. O horário eu vou trazer um mais ou menos. Tranquilo. Quando ele diz assim, já está quase na metade do livro, tá? Ele vai dizer, vamos até o nosso quarto preferido da boate para extravasar juntos nossas preocupações e anseios. Munidos da nossa paixão lancinante, às vezes nos compara com canibais selvagens. Eu buscando nela o que não tenho de altruísta e de interessante, ele tem problemas com autoestima também. E que de algum modo acredito que ela carregue consigo, porque eu já pude me dar conta de que consumo nela algo além do sexo. E ela, provavelmente, deposita em mim suas esperanças de uma vida digna e segura ao lado de um homem estável. Cada um de nós se ama movido pelo egoísmo, pela ambição, e assim não nos vemos realmente. Apenas nos fundimos, refletindo nossos próprios interesses e anseios, devorando um ao outro. E como bons jogadores, nós dispomos das nossas melhores cartadas para alcançar o objetivo pretendido. E vamos nos prendendo e nos perdendo cada dia que passa, sem nos darmos conta. Menina, fantástico. Você traz uma mensagem aí bastante reflexiva, né? Sobre esse mundo atual aí, né? Capitalista, etc. Quando eu escrevi esse trecho, eu estava pensando no que é a paixão. Quando a
a gente está envolvido com alguém. O que é a paixão se não um jogo, né? De interesse, Sedução. de ego e de prazer. Realmente. Jogo de prazer. É um jogo. Mas você vê que eu já fui além, né? O legal de escrever Ele é isso. também vai ficar questionado sobre isso. Na inveja dele, no começo, tem um trecho que ele vai dizer assim, logo no começo. Ele observa os homens da boate, né? Homens com grana, os homens que podem pagar a melhor mulher. E ele tá ali fazendo o que ele não pode para pegar melhor. Achando que ele não. Ele vai e também se ele reflete assim: se eu tivesse escolhido, eu e meus dons. Se eu tivesse escolhido por um ser comum, em outras palavras, né? Se eu tivesse escolhido por ser comum, ter tido uma profissão comum, ser um médico, ser um advogado, um engenheiro, tudo seria muito mais fácil. Mas não, eu fui me dar, mais ou menos assim, fui me dar as inclinações da paixão pela escrita e pela arte. E aqui estou eu, que não consigo sair do primeiro capítulo do meu primeiro livro. Olha isso. Realmente. É legal porque realmente. você traz uma história dentro de uma história, né? Ele vai Metalinguagem. construindo o romance dentro do romance. A metalinguagem. Metalinguagem. Perfeito. Tem vários trechos aqui que é ele escrevendo o romance dele. Isso aí. Gente, Paixão é o tesão hiperdirecionado. Isso. O Genilson. É o que o Genilson tá. Alguém mais aqui falou mesmo, ó. Tem mais gente. Acho que é o Genilson mesmo falando que o realismo é lindo por desnudar as tretas das sociedades modernas. Eu adoro Machado de Assis, grande Machado nos dias presentes. É verdade. Machado aí foi com tudo no realismo, né? Qual obra do Machado você mais gosta? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, excelente. Boa, boa. Eu amo Dom Casmurro. E eu já tenho quase que um livro na minha cabeça para fazer como se fosse a Capitu, dando a versão dela, assim, sabe? Falando, porque tudo é muito narrado com os olhos. Me acusando, tá todo mundo me acusando, gente. Que negócio é esse? Tudo é muito narrado pelos olhos de Bentinho, né? E eu acho que o Bentinho. Bentinho é um psicopata. Bentinho é um psicopata. Eu não acredito que a Capitu traiu ele. Eu também acredito que ele era muito inseguro, assim como Eduardo. Sim. Exato. Jéssica. Enfim, ele estragou a própria vida. Aí o Bentinho, você percebe que ele estraga a própria vida. Né? Sim. Sim. E a pessoa se perde, né, dentro de si, na verdade, né? E deixa de viver a vida, né? Jéssica, dentro da sua rotina e do seu dia a dia, qual é o período, o tempo, o momento em que você tira para você se dedicar à escrita? Quando eu estava no processo de escrita, depois do efeito furacão, né? Que eu dei respirada, aí eu escrevi mais um conto para uma coletânea, que vai estar saindo agora, já saiu, inclusive, para chegar, sobre teatro. Eu escrevi esse conto, e minha rotina é assim, eu sou noturna, sou uma pessoa bem noturna, acho que as coisas à noite. Mas quando eu estava escrevendo romance, eu tinha minha rotina de fazer 2 cenas por semana, no mínimo, 2. Quando sua meta pessoal. Quando a cena tinha cenas bem mais complexas, né? Aí, às vezes, eu enganchava, assim, e ficava em 1 por semana, para tentar fazê-la bem feita, né? E eu coloquei na cabeça, pressa não adianta. Sim. Pressa. É inimiga da perfeição, realmente. Exato. Quando a gente deixa o texto meio quietinho e volta para ele, dá uma coisa, né? Assim, ou você desenvolve, vai e faz alguns capítulos pela frente, ou você volta e remexe em tudo aquilo que você escreveu. Vai lá e fica. E tem aquela coisa também que você escreve e fica, gente, que coisa péssima, fiz isso mesmo. É bem isso. Será que eu precisava colocar essa... que eu escrevo? Aí eu olho, gente, que é isso?
bem isso. Eu tô assim, né? Aí eu coloco uma cena específica e falo, será que eu precisava deixar o fulano crescer tanto assim? Não sei se ele merece crescer tanto assim. Acho que ele podia ser só um coadjuvante. Então a gente às vezes fica se perguntando, será? Será que cresce? Entrando nessa linha de raciocínio, Jéssica, qual personagem, mesmo que seja dos dois, qual deles te surpreendeu? A esposa da Eduardo. Esposa dele. Você deu mais voz para ela, seria isso? Não, eu gostei da reação dela, do desfecho dela, Entendi. dentro Bacana, da bacana. história. Mas a personagem a personagem que me inspirou muito e que eu trabalhei nela, mesmo sem poder trabalhar muito, porque ela não é narradora, é a Katrina. Uhum. Que eu fico para pensar, né? E eu, enquanto a escrevia sobre ela, eu pensava, essa mulher, essa jovem, ela só quer isso mesmo para a vida dela, prostituição? Ela, será que ela realmente ficaria bem como uma mulher casada? Ela conseguiria ser essa mulher casada? E aí eu mesmo já respondi, não. A Catrina, né? Não, não. Então, se ele tirasse ela da vida, né? Como chama? Se ele tirasse ela da vida, fizesse a substituição da mulher dele, Andréia, por Catrina, estaria certo. Porque ela é aventureira, né? Tende a ser, né? Você acha que a Andrea foi crescendo, se tornando mais forte durante o texto? Foi. Perfeito. Ela encontrou seu valor. Perfeito. Deixa eu te perguntar. Talvez tenha dado alguma, aqui para mim, alguma falha de som. Você traz esse seu enredo em que local? Em que É período? Em ambientada que tempo? em São Paulo. E no tempo presente Uhum. e o tempo, espaço é presente em São Paulo. Ah, legal. São Paulo capital. Uhum. Você desbrava os ambientes de São Paulo? Você traz um pouco de algumas realidades? Como que é isso? Não, só questão da vida noturna. Vai ter muita essa vida noturna, né? Boemia? A boate é lá na Avenida Paulista, lá para. Enfim, Ah, eu e já eles vão achei que era na toda Augusta. Eu noite. já ia falar Augusta. Vai ser. Ele passa por lá, né? Passa. Estou passando Ah, pela Augusta, mas eu deixei, a intenção realmente foi tirar foco de tempo, espaço, só para estar na mente dele. certo. Uhum. E tudo Bem, ao redor é um acessório. Entendi. Jéssica, dentro desse enredo, você traz alguns assuntos que às vezes, né, são muito contra o que a gente, até como escritor, digo assim, são contra os seus princípios. Teve alguma cena que foi difícil para você? Porque você está construindo uma ficção. Então, na ficção tudo é possível, mas teve esse conflito entre você e o que você acredita em relação ao que você estava ali construindo nesse universo? como se fosse uma briga entre você, Jéssica, e o eu lírico. Isso. Sim, fazer ele traindo e no fundo ele estar satisfeito por estar traindo a esposa. Porque a minha mãe, ela passou por isso, né? Minha avó passou por isso. Minhas tias passaram por isso. E aí eu tenho que entrar na cabeça deste homem, narrador do personagem, e ver ele fazendo isso e gostando. E a culpa que ele tem é mínima, porque ele ainda se justifica como que a vida não foi feliz para ele, não foi justa com ele. Ele o tempo inteiro se justificando. E às vezes o pior é o olhar que um pouco ele tem um olhar assim, de pena para a mulher ainda, nem de remorso, é de pena. E aí foi duro. Essa parte assim, foi
difícil, mas eu tenho que fazer. Uhum. Sim. Foi necessária, né? Quando você Sim, fez essa foi parte, pesado. você se sentiu expurgando alguma coisa ruim que estava dentro de você e você precisava botar aquilo para fora para que aliviasse? Como foi? Foi contra os meus princípios, assim, se eu fosse um homem, eu não queria agir como Eduardo, eu teria que ser sincero, né? E honesto. Sim. Mas, não, eu consigo separar o que minha mãe passou, o que minha avó passou, e eu nunca casei, né? Sou solteira, então, graças a Deus, diretamente eu não senti essa dor de ser trocada, então, É verdade. Não, essa dor aí é pesada, né? É um fardo extremamente pesado. Teu livro tá na Amazon, então? ele Digital está também, na né? Amazon e o link vocês conseguem diretamente pelo meu Instagram, que vai estar na bio, e tá separadinho do físico Uhum. e a versão Kindle. Nós estamos Perfeito. falando em quantos capítulos você estruturou a sua narrativa, o seu enredo? Deixa eu bolinha aqui. Foram 31 capítulos. 31 capítulos. Com 180 páginas. Ah, é rapidinho de ler. Bom Deve ser uma número. delícia. É um Olha bom lá, olha número. lá. Um bom número, excelente número. Eu A só gente queria ler já um pouquinho fica. aqui do prefácio. Do prefácio do professor Dr. Moisés Monteiro de Melo Neto, que é interessante para entender melhor sobre a cabeça do personagem também, sobre a visão dele, né? E homem também, né? Traga para nós, por Quando favor. ele fala assim, ele diz que para Eduardo, na página 9 do prefácio, do físico, né? Para Certo. Eduardo sempre haverá uma Catrina disposta a se oferecer e construir um emaranhado, um labirinto. Ele está soterrado entre o riso terrível e o peso da vida, a esfacelar o destino dos seres que se consomem assim, em solidão compartilhada, a romper os elos que os unem às outras criaturas, como se entrassem nas sombras da caverna de Platão. Já em uma demência adormecida, que é a sucessão do viver, na espinheza da terra, recessos de angústia num elan fantasmal, em viagem contra a corrente que conduz ao estranhamento na volúpia da escureza, tentando capturar a vida recôndita que não gosta de se exibir. Esse romance é sobre o que não podemos alcançar com nossas mãos, mas que forçamos a alma a atingir. Talvez seja o maior conflito do Eduardo, sentir demais, esperar demais da vida, das pessoas, e ao final do dia resta a frustração. Efeito Furacão é um livro cheio de vigor. Jéssica também é atriz e parece que os diálogos vêm recheados com suas experiências de palco, algo de Nelson Rodrigues e noutros autores que ela interpretou, como a vulnerável Luísa do romance Caeté de Graciliano Ramos. A autora parece querer capturar a turbilhante da penúria humana, num eu geracional nervoso, onde o texto romanesco se interioriza num transitivo caminhar. Parece que para a autora, escrever o que a mão inspira, ela se embrena um desejo de captar um real que não se esgota nas tensões da identidade, na presença paranoica, longe do grande guarda-chuva tinhoso, do comedimento sem propósito. Suas possíveis influências, ela indica não as transparecer. Caminha sobre o que nos faz pensar nas ruínas de uma modernidade tardia. Muito além da imitação e verossimilhança das antigas teorias, esbarra no lacaniano pensar que até o consciente se estrutura como linguagem. Quando a mundividência da autora parece se dirigir ao jovem, ela segue os rastros das suas ideias sobre uma personagem, principalmente uma feminina, e expõe seu olhar feminino e oblíquo. Trecho do prólogo. O prefácio. Prefácio. Que prefácio!
Descreve você, Certo? conceitua Sim. as técnicas que você utiliza para solidificar e personificar, né, esse personagem, essa personagem, né, que é o Eduardo, com Eduardo. suas diferentes facetas psicológicas. Gente, ele abre todo esse universo de uma forma muito clara para quem vai ler. Mulher de Deus, espero conseguir alguém para prefaciar assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Mas é verdade, Eu disse, porque Thiago, você tem que fazer no prefácio. Faça no prefácio, Moisés. Ele fez. Gente. sabe, ficou assim, tá fantástico, porque ele apresentou a sua obra e a gente, por incrível que pareça, sabe que tem leitores que pulam essa parte. E é uma parte tão importante, né? Você pegar e folhear o livro desde o começo. É lógico que a gente quer entrar na história, mas às vezes entrar de paraquedas é ruim. Se a gente já entra entendendo, né, a linha de raciocínio, a gente aproveita essa leitura com muito mais prazer, né? Porque a gente já está entendendo aonde a gente vai entrar na história em que foi criada, Sim. né? Sabe qual é o terreno, né? Vai tá Uhum, pisando. exato, exato. Olha, Até porque fantástico. quando eu inicio, eu tive uma influência, vou dizer alguns livros que eu, sobre inspiração, os livros que eu li para me inspirar e começar a escrever. Quando veio a ideia, tá, vou criar uma pessoa que vai se sentir solitário e vai meter os pés pelas mãos, tal. Eu li O da Peste, do Chico Buarque, que tem um personagem justamente assim, transitando pela vida. Essa é Depois a eu hora que eu pego li aqui, ó, e começo a escrever. Continua. Depois eu li Angústia, do Graciliano Ramos. Já tinha lido Perfeito. Caefés, do Graciliano Ramos também. Aí eu fui e li alguns contos do Edgar Allan Poe. Amo Edgar Allan Poe, para trabalhar o mistério, né? E já tinha lido, né, o Nelson Rodrigues, Sim. interpretado o personagem. E aí eu me inspirei muito assim, ficou muita coisa da essência no ar do Franz Kafka, que é a Metamorfose. Ah, fantástico. Quem já leu a Eu já Metamorfose, eu li. quis passar, eu quis trazer, sabe, aquela sensação de um inseto Ah, para o Eduardo na primeira cena. Já leu entendi. Ó, o Jorge Genilson Amado, tá perguntando Jorge se você Amado, já leu. Genilson tá perguntando se você já leu Jorge Amado. Gabriela, sabe também. Ai, O Eduardo, eu coloquei muito da questão daquele inseto, daquela metáfora, né? Uhum. Da metamorfose, na primeira cena, quando ele está acordando, né? Capítulo 1. Levanto-me desorientado. O despertador já teimou em me acordar umas 3 vezes e eu tento vencer o meu cansaço. Sei que a minha luta não é contra ele, mas sim contra o meu chefe, que está lá naquele escritório medíocre, a que ele chama de minha empresa. Agora, sinto-me como um parasita todos os dias que acordo e em todos os lugares em que vou. Então, eu sigo para o banho com morosidade e me visto. Depois, desço as escadas apressado. Os relatórios que devo apresentar ao tosco do meu chefe já estão prontos. Minha família está posta à mesa. André e meus filhos, cansados de esperar por mim, adiantaram-se no café da manhã. Começa assim. Fantástico. mulher Adorei de esse começo. Deus. É nítido, né? Quando Na você traz ele. primeira cena que eu escrevi essa primeira cena, que eu comecei a escrever meu livro, eu estava muito fascinada pela leitura da Metamorfose, do Kafka. Tava assim, em choque. Imagino. Eu tô aqui, ó, porque o Genilson também tá falando aqui que ele recomenda São Jorge dos Ilhéus, de São Jorge Jorge Amado. eu já vou Também tô anotar. São aqui Jorge pensando, sabe Ilhéus. qual que eu mais gosto, Genilson? Eu gosto do Quincas Berro d'Água. É a morte do Quincas Berro d'Água. Sou apaixonada, porque eles pegam o defunto, né? O Quincas é boêmio, eles carregam o defunto para cima e para baixo na gandaia, como se ele tivesse vivo.
comédia. Adoro aquela obra. Ó, Nelson Rodrigues ensina honestidade até descobrir o sensacional. Realmente. Isso é, gente, é tão bom quando vocês contribuem assim com a gente. Nossa, é delicioso. Jéssica do céu, a gente está aqui quase no nosso finalzinho de prosa. E a Natasha tem uma pergunta que é o nosso carro-chefe aqui, o nosso principal estudo científico dentro dessa página. Se segura agora. É uma pergunta fácil porque a Stephanie tem feito uma mais difícil que a minha, viu? E eu vou fazer no final. Respira. Tá. Jéssica, uma delícia, é fácil. Jéssica, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? Prosa. Isso aí. Delícia! Isso mesmo. Se tiver prosa. Ó, Glena! A Glena vai ver mais tarde que ela pegou o final. Perfeito, Glena. Deixa lá seus comentários, suas perguntas para a Jéssica. Gente, é isso mesmo. A prosa também anima, né, gente? Nós precisamos da prosa. Acho que a solidão, não falo solidão do verbal, do oral, mas o livro, a escrita, né, nos dá, né, a prosa nos dá aí, nos preenche, digamos assim, de qualquer tipo de solidão, né, Jéssica? Ô, Jéssica, vou te fazer uma perguntinha aqui, porque eu sou daquela que eu curto conhecer muito o autor para me aventurar na obra dele. Então, vamos lá, Jéssica. Se você pudesse, nesse momento, se encontrar com a Jéssica criança, nesse momento, você adulta se encontrando com a Jéssica criança, o que você diria para ela? Essa é a mais difícil. Vida em geral ou questão profissional? Qualquer coisa. Se encontrou com ela aqui, qualquer coisa. Eu diria para ela, Jéssica, é melhor que você conheça, vão dizer muito para você, você deve conhecer a si mesmo durante a vida. Mas, sim, você tem que conhecer a si mesmo. Mas conheça os outros primeiro. Isso mesmo. Adorei. Ela fez até um olhar de Jéssica adulta para Jéssica criança. Conheça os outros primeiro. Tipo assim, um aviso. Isso aí. Muito bem. Amei. Amamos, né, Natasha? Sim, com certeza. Eu que amei essa conversa maravilhosa com vocês, esse bate-papo incrível. Jéssica, de verdade, a gente quer ir atrás do teu livro, tá? É isso mesmo. Tenho dito aqui. Depois, se tu quiser, a gente conversa mais, de repente, né? Fazer a análise da obra, né, Natasha? Vai ser sempre muito bem-vinda pra gente conversar. Você também, né? Análise da obra, né? Isso. A gente faz também. E é o momento que a gente acaba entrando mesmo na vida dos personagens. Você não tem noção. Essa aqui até sonha com os personagens que a gente lê, menina. Sonha. Ai, que tudo! Sonha. A Natasha. Natasha sonha. Natasha. Se o livro tem um terrorzinho, a Natasha tem que dormir com a luz acesa. É assim. Eu sou daquela que eu primeiro tenho que dar uma cheirada. Agora a Natasha, ela se envolve de tamanha forma que a luz tem que ficar acesa dependendo do assunto. Eu brigo com os personagens, eu fecho o livro, deixo ele de castigo. Realmente. É isso. Adoro. Eu já sou aquela que eu me apaixono por algum personagem. Eu me apaixono por ele. Porque assim, ele não vai virar realidade mesmo, né? Custa nada a gente se apaixonar por um personagem. Não é nada, não. Só não me apaixonaria pelo Eduardo. Não, o Eduardo eu percebi. O Eduardo tá meio assim, né? Meio lá, meio cá. Eu percebi. Só tem olhos pra Catrina, né? Só pra Catrina. É isso mesmo. Ó, a Glena tá falando que ela também briga muito com os personagens. Isso aí, meu povo. Olha, gente, prazerzaço ter todos vocês aqui. Ô, Genilson, pode deixar que a gente vai seguir você também, viu? Saindo daqui, a gente já segue você. Gostei do teu papo.
você não concordou com a gente que a Capitu é inocente, mas não tem problema, porque Foi. o bom é a liberdade de expressão, que a gente vai ter que abrir depois alguma coisa para E discutir sobre. a visão masculina dele, né? A gente vai ter que abrir aí uma possibilidade da gente discutir mais sobre Dom Casmurro, né? Discutir um pouco mais sobre essa obra que realmente é a maior incógnita da literatura. Eu sempre lembro do Zóio de Ressaca. Capitu, Zóio de Ressaca fica na minha mente. Mas agora eu quero entender o perfil de Catrina. Quero entender o perfil de Catrina, o perfil da Andréia, porque eu já me interesso sempre pelas figuras femininas. Já vi que tem coisa muito boa aí, hein, Jéssica? Então, gente, quer saber mais sobre a Jéssica? Vão lá na Amazon, que vocês vão encontrar tanto o livro free. Nossa, gente! Livro físico, quanto digital também. Jéssica Leite com 2 T's. Eu duvido vocês acharem outra Jéssica Leite com 2 T's nessa vida. Porque ela é estilosa até no sobrenome. Pô. Nome E artístico da pessoa. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Super beijo, Jéssica. Muito obrigada, viu, por confiar no nosso Adorei trabalho. estar com vocês. Prazer foi meu. Vai ter incrível. Ó. Super beijo por quem ficou até agora. Quem vai assistir mais tarde também, a gente deixa aquele beijo carinhoso. Até mais, meu povo bonito. Até mais. Ah, vou ter que parar aqui, ó. Capitu não era inocente, como era uma santa. Ah, Capitu não só era inocente, como era uma santa. A querida Celi falando. Isso Obrigada, aí, Celi. Celi. Obrigada. Um Beijo beijo. grande. Obrigada, Celi. Tchau.